em instantes, tá? Aqui tá. Graça e paz, queridos. Mais um domingo juntos. Escola Bíblica Dominical. Como é que foi tua semana? Pessoal, os irmãos ainda estão chegando. Vamos ver quem tá aqui com a gente. Tia Lucinéia, paz, tia Lu. Que Deus abençoe a sua vida. Tia Vandinha, tô com saudade da senhora, tia Wanda. Eduarda, Dudinha, paz, Dudinha, bom domingo. Pastora Liliane, a paz, pastora, bom domingo. Tia Sandra, bom dia, queridos. É a cara da tia Sandra. Bom dia, queridos. Beijos. Vamos dar início à nossa EBD? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós, nessa manhã, a gente vai estar dando continuidade sobre a igreja, falando sobre a igreja. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar nessa hora, agradecendo ao Senhor por esse dia lindo. Tá muito frio aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tá frio. Eu não sei como é que tá o tempo aí no Rio de Janeiro. Mas aqui tá um pouquinho de frio, mas está tudo lindo. Se tiver calor, tá lindo. Se tiver frio, tá lindo. Eu estou toda encasacada. Gostaram aqui do meu lencinho. Chique. Né, marido? Igual a tia Sandra, né, marido? Vamos orar nessa hora. Vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais um domingo, tendo a oportunidade, Senhor, de estudarmos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, estes que sejam visíveis e invisíveis, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos em comunhão como igreja, todos congregados juntos, Senhor, para aprender mais com o teu Espírito. Deus, nós te pedimos agora, guarda todos os nossos irmãos, ó Pai, aqueles que estão indo para os seus cultos presenciais. Ser com cada um deles, Senhor. Guarda também, Senhor, aqueles que estão trabalhando neste dia, ó Senhor. Ser com cada um, tem misericórdia. Pai, nós te glorificamos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos. E muito obrigado por este domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui.
Não, pastora Liliane, eu já falei. Ah, Dudinha dando bom dia, Pati. Amo quando me chamam de Pati. Meu tio, pastor Jorge, diz que eu sou fofa. Esse fofa tem dupla interpretação, tá, irmãos? Não é fofinha de gorda, não é de simpática, né? Vamos na aula de hoje. Vamos nós hoje. Semana passada, não falei com os irmãos do Insta. Tem alguém no Insta aí? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, quando tiver, você avisa, por favor. Vamos lá. Aula de hoje. Igreja, parte 2. Fala pro seu irmão. Igreja, parte 2. Convido você a pegar a sua Bíblia, seja igual a minha, eu ainda sou da época da Bíblia papel, tá, irmãos? Bíblia papel, Bíblia online, a Bíblia que você estiver utilizando, que tiver agora, convido você a pegar a sua Bíblia para a gente poder começar a estudar. E tocou aqui a mensagem. E tocou. Isso é programa ao vivo, é uma benção. A gente tem de tudo no programa ao vivo. O programa ao vivo é lindo. Vamos começar? Semana passada nós falamos sobre a introdução da igreja, né? Nós falamos também sobre o que quer dizer a palavra eclésia, quer dizer a igreja, a assembleia, e Cristo como cabeça da igreja. Hoje a gente vai falar sobre a origem da igreja. E é muito importante a gente falar da origem da igreja para sabermos o nosso papel como igreja, o nosso papel como servo de Deus, o nosso papel como corpo de Cristo, o nosso papel na sociedade em que vivemos e o nosso papel no reino de Deus, no reino espiritual. Então é sobre isso que a gente vai estar falando nesse domingo, tá? Vamos começar. A origem da igreja. Aqui está dizendo, a pastora Ana, quando fez essa lição, ela elencou vários tópicos primordiais sobre a origem da igreja. E estudando ontem, abriu-se um outro leque que a gente vai ter aqui sobre um conhecimento vasto, tá? A gente vai passear bastante hoje no Novo Testamento. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios. A gente já vai começar no capítulo 1. Abre a sua Bíblia, a minha já está aqui aberta, eu espero você abrir sua Bíblia. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios e a gente vai começar a estudar agora. Lá no capítulo 1, tá? Pastor Jorge, a paz. Ele me chamou de fofa. Olha que lindo. Angélica, meu amor, a paz, filhona. Tia Maria Lúcia, Deus abençoe. Cláudio Barros, bom dia. Shalom, 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 querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tá? Vamos lá. A carta dos Efésios, como a gente vai estar falando primeiro a origem da igreja, tópico 1. Origem da igreja, tópico 1, a igreja nasce no conselho de Deus, tá? Onde primeiramente nasceu a igreja? No conselho de Deus. Mas o que é isso? Vamos entrar agora, tá? A carta aos Efésios, como se sabe, é toda ela uma eclesiologia. E aí eu paro um instantinho para te explicar o que é uma eclesiologia. Você que já estudou teologia, ou você que está estudando, ou você que está tentando se aprimorar, ou você que está pesquisando, você vai descobrir que eclesiologia é um ramo da doutrina cristã que trata sobre a igreja, tá? Então, Então, o livro de Efésios é uma eclesiologia. Ele vai tratar sobre a igreja. Ele vai falar sobre a igreja. E a gente vai... É por isso que é tão importante o nosso papel. Porque dentro desse livro, a gente vai ver a igreja. Eu não estou falando em templo físico, tá, querido? Eu não falo no templo físico. Eu falo a igreja, cada um de nós. Corpo, membro, tá? Irmãos uns dos outros. E é sobre essa eclesiologia que vai falar o livro de Efésios, tá? O nosso papel e o quanto Deus investiu para o nascimento da igreja e a formação da igreja e a fundamentação na igreja nesse mundo em que vivemos, tá? Então vamos lá. Eclesiologia, ramo da doutrina cristã que trata da igreja. No capítulo 1 de Efésios, explica que a igreja se originou no conselho de Deus. Veja lá, versos de 3 a 6. Lê pra gente aí, por favor, marido.
verso de 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então aqui a gente já está vendo como é que o apóstolo ele fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Por isso que o Pedro vai dizer: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, sabe? Nós fomos eleitos por Deus como igreja. E aí começa o Senhor a fazer a sua obra. Por isso que Efésios é um livro, essa ramificação da igreja, a doutrina da igreja, ela constitui nisso. Você não é qualquer pessoa. Você foi eleito por Deus, no beneplácito de Deus. Olha como o apóstolo fala, ele chama de amados. No verso 6, diz: para que você foi eleito? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você atentou para esse teu papel? Você é agradável para si no amado. Quem é esse amado? O próprio Senhor, porque esse amado aqui, na minha Bíblia, na sua versão, ele está em letra maiúscula, ele não está em letra minúscula. Você foi feito louvor e glória da graça de Deus. Isso é teu papel, igreja. Deus começa a trabalhar e Deus começa a agir de uma forma sobrenatural, valorizando o homem, a humanidade, o ser humano, os filhos, de uma forma espetacular, ao ponto de fazer do seu próprio filho sacrifício por cada um de nós e constituir, após a sua ressurreição e a ascensão aos céus, constituir a igreja, deixando dentro de cada um de nós o Consolador, o Espírito Santo, nos congregando em corpo, nos fazendo eleitos dentro da graça. Isso é um carinho e um amor maravilhoso do Senhor. Vamos continuar. A igreja teve origem na mente divina antes da fundação do mundo. Eu achei isso espetacular. Deus tinha em mente desde a eternidade, e ele desejava manifestar através da igreja a sua graça. Nós somos manifestação da graça de Deus na terra. Olha que lindo isso. Sabe, é muito profundo a gente saber, como igreja, a nossa responsabilidade. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos a manifestação da graça de Deus. Mas isso também, como igreja, nos impõe algumas responsabilidades. Isso também, como igreja, nos impõe também alguns deveres. Isso, como igreja, faz com que cada um de nós possamos reconhecer o nosso lugar dentro do reino de Deus. E isso é importante. Porque se a gente não souber o nosso lugar dentro do reino de Deus, a gente acaba desfocando do reino, não trabalhando no reino como se tem que trabalhar. E, dentro do livro de Efésios, o apóstolo vai dizer qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. Ontem, eu já tinha lido o livro de Efésios antes, mas ontem eu li o livro absolutamente todo, mas num novo aspecto, sabe? Com uma nova visão. Antes eu estava lendo o livro de Efésios, Paulo descrevendo, tá, para Éfeso a igreja.
Interessante, ontem à noite eu li o livro de Efésios de uma outra visão. Eu li o livro de Efésios, Paulo falando para cada um de nós o nosso papel nos dias de hoje. E foi lindo, porque nós temos a gente pode parar e comparar isso e ver que tudo que foi descrito em 1000 anos ou 400 mil anos, eu não sei quanto tempo já tem isso, até se torna tão atual, se torna tão presente na vida de cada um de nós. A Bíblia é simplesmente um livro magnífico, sabe? Ela fala em todo tempo com o seu povo. Continua aí no capítulo 1, vê o verso, marido, lê para mim, por favor. Qual? Continua no capítulo 1 do livro de Efésios, lê os versos do 18 ao 23. A gente vai estar falando sobre essa graça. Vou ler a última frase, tá? Deus tinha em mente, desde a eternidade, e ele desejava manifestar, através da igreja, a sua graça. Vamos ver isso lá no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 18 ao 23. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos, qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de tudo, o principado e poder, e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Lindo isso! Você percebeu a profundidade do que o apóstolo acabou de falar? Eu achei isso é magnífico. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ou seja, se foi iluminado é porque antes nós estávamos cegos, mas o Senhor, Ele iluminou os olhos do nosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, igreja. Então, se você fica dizendo que você não faz nada, que você não tem ministério, que você é um zero à esquerda, você está completamente errado, porque o Senhor, Ele iluminou os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Sabe, verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, todo poder, toda potestade, todo domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, ou seja, não é só aqui em Éfeso, mas no tempo vindouro, em 2021, em 2022, em 2023, lá no século 22, quem chegar ao século 22, não existe nome acima de todo nome, a não ser o nome de Cristo, aquele que tem todo o domínio. Sabe, Paulo falou isso a Éfeso. E estamos vivendo isso hoje. Todas as coisas estão sujeitas a seus pés. Absolutamente todas as coisas estão sujeitas diante de Deus. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. O cabeça da igreja, querido, é Cristo. O domínio pertence ao Senhor. Ele é o centro. Todas as coisas são para a glória do nome do Senhor, que é o corpo e a plenitude que cumpre tudo em todos.
as promessas se cumprem. Deus cumpre todas as coisas em todos, ou seja, na igreja. Está vendo a manifestação, o papel da igreja? Tiago, a paz, Tiaguinho, que Deus abençoe. Tia Neide, a paz, Tia Neide. Regininha, te amo, também tô com saudade. Dani tá a paz, aqui. Regininha, que Deus abençoe. Vamos continuar. Dani tá assistindo aí? Dani, que Deus abençoe a sua vida, Dani. Dani, Amanda. Amandinha, Deus abençoe você, Amandinha. Tô com saudade de você. Manda beijo pra mim, Amanda. E aí, a gente vê esse acordar de Deus. Tô voltando aqui, tá, queridos? Aqui pra lição. Só parei um pouquinho para cumprimentar os irmãos. Tô voltando aqui pra lição, tá? E a gente vê esse acordar de Deus para a igreja, sabe? A igreja, ela mesmo estando online, nesse momento de pandemia que nós ficamos, nessa quarentena, e agora aos pouquinhos está vendo essa flexibilização, mas nesse período que a gente ficou em quarentena, como a igreja trabalhou, como a igreja atuou, como a igreja pregou o evangelho e continua pregando, e eu creio que foi um momento de despertar da igreja, sabe? Às vezes a gente estava muito acomodado também com as coisas presenciais, esquecendo que existem outras formas também de levar o evangelho, de se manter presente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É uma forma, sabe, da igreja caminhar, avançar. Por quê? Porque hoje está se necessitando, o mundo anseia, o mundo tem sede pela palavra de Deus. E em todo tempo, aqui o Senhor falando, eu sou o cabeça da igreja e tenho levantado a cada um de vós. Em todo tempo o Senhor falando isso. E a gente vai continuar aqui. A gente já viu a origem da igreja no conselho de Deus. E agora a gente vai ver a origem da igreja historicamente, tá? Gênesis 12, vamos lá para Gênesis 12. Gênesis 12, abre a sua Bíblia lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá, queridos? Gênesis 12, de 1 a 3, tá? Eu vou ler aqui rapidinho. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa passagem bíblica nós conhecemos bem. Então, eu não vou me ater muito nessa passagem, porque a gente falou isso na aula de alianças, a gente já conhece essa promessa do Senhor. A gente vai, eu estou elencando essa passagem para falar justamente sobre a origem da igreja na parte histórica. Em Gênesis 12, de 1 a 3, com a chamada de Abraão, cria-se um conceito de família. Um povo que goza de relacionamento especial com Deus. Abraão foi chamado não somente para buscar a uma nova pátria, como para entrar em uma relação pactual com Deus. Deu para entender isso? Eu achei fabuloso isso que a pastora deixou descrito. Então, com isso, Deus não chama Abraão somente para buscar uma nova pátria, para sair daquela parentela e sair daquele lugar e ir para um outro lugar onde Deus daria a ele mostraria a ele um outro lugar para a sua casa. Não é apenas a mudança de lugar, mas é também um novo relacionamento. É incrível isso, né? Como as coisas de Deus, elas são profundas. Abraão, eu vou tirar você da tua parentela e vou levar para uma terra que eu vou te mostrar. E justamente, Abraão,
nesse ato de você sair da tua parentela e habitar numa terra que eu vou te mostrar, a terra que eu vou te dar, e nessa terra constituir uma nova nação, eu crio com você um relacionamento diferente. Porque se você continuar aqui, eu não consigo criar com você esse relacionamento. A mesma coisa Jesus fez conosco. Olha que maravilha, como é que a história, o Senhor vai formando a igreja também de forma histórica. Se nós continuássemos nas trevas, não teríamos relacionamento com o Senhor hoje. O Senhor nos tira das trevas, porque a Bíblia vai dizer que o povo que habitava na região da sombra da morte, nós vimos a luz raiou, e essa luz nos tira das trevas e nos leva para uma outra pátria. Essa luz nos leva para um outro lugar. Essa luz nos faz conhecer um lugar que o Senhor vai dizer que já tenho-vos preparado um lugar, tenho-vos preparado uma morada. Então o Senhor nos tira daquele reino, daquela pátria espiritual de trevas e nos leva para um lugar de luz, nos leva ao lugar de abrigo, debaixo da sombra do Altíssimo, porque aqui, agora você me conhece, agora os seus olhos estão sendo iluminados, agora a tua visão está sendo aberta, agora o teu nome é escrito no livro da Bíblia, e a partir de agora eu crio um relacionamento contigo. Igreja tem relacionamento com o Pai. Deu para você entender? Nós somos a noiva, ele é o noivo e temos que ter relacionamento com o noivo. Amém? Tia Gladys, a paz, tia Gladys, que Deus abençoe. Irmão Antônio, a paz, que Deus abençoe. E aí, o Senhor, onde é que eu vou explicando os parágrafos e às vezes eu me perco. Eu tô voltando aqui, tá? Peraí, irmãos. Abraão foi chamado não somente para buscar uma nova pátria, como a gente acabou de falar, como também para entrar em uma relação pactual com Deus. Assim, os descendentes de Abraão e os acontecimentos que se seguem na história de Israel são considerados períodos, o que a gente estudou lá em Aliança, períodos em que o relacionamento de Deus com a sua igreja se torna claramente manifesto. Foi o que a gente acabou de dizer aqui. Sabe? Fomos tirados daquele lugar de trevas, levados para a luz, conhecemos Cristo e dali desse conhecimento e dali desse reconhecimento que Jesus é o Senhor, o nosso Salvador, nós começamos a ter um relacionamento com Deus como igreja. Amém? Amém. Vamos lá. A origem da igreja no Pentecoste. Já vimos a origem da igreja no Conselho de Deus. Já vimos a origem da igreja de forma histórica. E vamos ver a origem da igreja no Pentecoste. Embora os cristãos tenham preservado a sua continuidade com Israel, havia algo inteiramente novo no seu conceito de ser povo de Deus e de servi-lo. A maneira de cultuar e servir a Deus no Antigo Testamento era centralizada. E aí você me pergunta, Pati, o que quer dizer essa forma centralizada? Vou te explicar. Centralizava-se relacionamento nos judeus, tá? Perdão, centralizava-se racionalmente nos judeus. Então, o povo escolhido eram os... Estou falando de Antigo Testamento, tá, queridos? Povo escolhido era o povo judeu, menina dos olhos do Senhor, tá? Povo do Senhor, aquele povo do judeu era centralizado, entendeu? Porque nação de Israel, Deus chega para Abraão, chama Abraão, nação israelita, nação de Israel, povo judeu, tudo ali centralizado. Tanto que os outros povos, eles tinham que abandonar as suas crenças para crer no único Deus, porque os outros povos se tornaram pagãos justamente por acreditar em outros deuses. E o povo do Senhor só tem um único Deus, o Deus invisível, o Deus todo-poderoso. Então, essa centralização no povo judeu, tá? Então, vamos lá. Centralizava-se racionalmente nos judeus.
centralizava-se geograficamente em Israel, tá? Jerusalém, o templo e o Santo dos Santos. Centralizava-se na hierarquia religiosa mediadora, pois sem os sacerdotes era ilícito oferecer sacrifícios. Nós temos como exemplo aí o rei Saul. Quando Saul foi oferecer sacrifícios, Samuel chegou e chamou a atenção de Saul porque não era o papel dele. Quem só poderia oferecer os sacrifícios eram os sacerdotes. A gente vê que era tudo no antigo, tudo ali centralizado, certo? Quando vemos a igreja no Novo Testamento, e agora a gente dá esse salto para o Novo Testamento, descobrimos a inversão da forma antiga de servir a Deus. A igreja no Novo Testamento está centralizada somente em Cristo. Amém, queridos? Agora, não é a nação de Israel, mas agora é Cristo, tá? No Novo Testamento, Cristo é o centro. Foi Pedro quem efetuou a primeira ruptura com as formas de Israel antigo no Pentecoste. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Pera aí que a gente daqui a pouquinho vai ver isso. Deixa eu só terminar esse parágrafo, tá? Doravante, a presença do Espírito Santo que confirmaria os membros do novo Israel, Pedro foi preeminente no Pentecoste, quando batizou Cornélio e os demais gentios que se achavam com ele. Mais tarde, defendeu sua atitude argumentando que, visto que caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio, não podia se recusar o batismo, pois seria resistir ao Senhor. Vamos explicar tudo isso agora. Agora, no Novo Testamento, o Senhor está dizendo que a igreja centralizando em Cristo. Por quê? Porque Cristo não veio salvar apenas um povo. Cristo veio para a salvação de toda a humanidade. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não veio para tirar apenas o pecado de um povo, mas ele levou sobre si o peso, a maldição e o pecado de toda a humanidade. Então agora, essa bênção, essa manifestação da glória do Senhor, que antes geograficamente estava centralizada em Israel, por isso que hoje somos chamados de Israel espiritual, somos chamados de Israel de Deus, somos chamados de nação santa, somos chamados de nação eleita, nós fomos adquiridos, por quê? Porque somos filhos por adoção, ou seja, somos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos o Israel espiritual de Deus. E aí o Senhor vem dizer para Pedro o seguinte: Pedro, aquilo que a gente já falou lá no livro de Atos, tá? Quando o Pedro chama de impuro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Porque agora, Pedro, eu vim para os judeus, mas eu vim também para os gentios. Eu vim sim para que a todos aqueles que me reconheçam como Senhor e Salvador de vossas vidas. É isso que no Antigo Testamento, esse é o papel da igreja. Vamos ver lá, livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, vamos abrir lá em Atos, vamos voltar um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, aí começa um dos papéis da igreja, quebrar, barreiras. Quebrar barreiras, quebrar preconceitos, sabe? Só eu posso fazer, só eu fui chamado, eu é que fui o escolhido. Não, o Senhor veio para salvar aqueles que eram seus. E a Bíblia vai dizer, Jesus diz: Pai, do que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, a Bíblia também diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade é Cristo. Então vamos lá, papel da igreja. Nós precisamos levar esse evangelho a todo homem, mulher, jovem, criança, a toda criatura. Porque
todos têm direito ao reino de Deus, porque esse reino foi estabelecido na terra, e esse reino é espiritual, e esse é o papel da igreja. O papel da igreja é levar Cristo, é pregar Cristo, porque Cristo é o centro. A igreja deve estar centralizada em Cristo. Esse é o papel da igreja. Vamos lá. Atos capítulo 11. Achou aí, amor? Atos 11. Lê pra gente de 15 a 17, por favor. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, a quem então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Entendeu aí, querido? Que quebra de separação, né? Nós, como servos, e como servo de Deus, como igreja, a gente não está aqui para levantar muro de separação do evangelho, sabe? O evangelho, ele não caminha separado. O evangelho caminha junto, sabe? O evangelho, aqui ó, o evangelho me ensina unidade. O evangelho me ensina, sabe, amor. O evangelho me ensina cumplicidade com Cristo e com meu irmão. Aqui, ó, eu tenho que fechar, a gente tem que fechar as brechas. Evangelho não é para caminhar separado, querido. Evangelho caminha junto. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus veio para todo mundo. Deus não veio para uma classe, entendeu? Que tem prioridades. Não, Deus veio para todos. É a Bíblia que está dizendo, não somos nós. E a Bíblia ainda diz, Pedro vai falar no verso 17, portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Se Deus ungiu a minha vida, a mesma unção que Deus derramou na minha vida, Deus está derramando na sua, querido, como igreja. A mesma unção que Deus derramou na vida do pastor Tadeu, o Senhor está derramando na tua como igreja. A mesma unção que Deus derramou na vida do irmãozinho que ministra, Deus está derramando na sua vida como igreja. Porque fomos todos ungidos pelo Senhor. Fomos todos chamados com Deus. Cada um no seu ministério, cada um no seu chamado, cada um no propósito que Deus levantou. Mas a salvação que o Senhor, o sacrifício que o Senhor fez e a salvação que o Senhor liberou para a sua igreja é igual para cada um de nós. Cada um Deus traça um propósito nessa terra, é verdade. Para cada um o Senhor distribui um ministério nesta terra, é verdade. Para cada vida o Senhor desenvolve o plano nesta terra, é verdade. Mas o amor de Deus é o mesmo. Adoramos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor, temos o mesmo objetivo, sabe? O mesmo alvo, que é Cristo. E principalmente, o amor que Deus tem para cada um de nós é o mesmo. Deus jamais vai derramar mais amor para um e menos amor para outro. Não, o Senhor ama a cada um de nós
e de maneira igual. O Senhor coloca cada um de nós no colo. Todos somos filhos. Você é especial para Deus. Você tem valor para Deus. Você é igreja. Você faz parte do corpo. Não é porque você é uma unha que você tem menos valor que o coração. Não, 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 não. Você tem o mesmo valor que tem o coração, tem o valor da unha. Porque tirar uma unha também dói. Mexer no coração também dói, querido. Então, nós somos especiais para o Senhor. O Senhor não tem filho privilegiado. Isso não existe no reino de Deus. É isso que está sendo ensinado aqui. O Senhor não tem, Deus não dá privilégios para um e privilégios para outros. O Senhor trata cada um de nós de maneira igual. Somos servos do Senhor, somos nação santa, somos povo adquirido. O sacrifício foi um só. Deus não fez um sacrifício A para um e o sacrifício B para outro. Lembra no Antigo Testamento? A gente tinha aqueles que tinham uma posse mais abastada, sacrificavam um cordeiro. Né? Aqueles que não podiam sacrificavam uma flor de farinha, um animal menor, tinha aquelas rolinhas para sacrificar. Cada um fazia o seu sacrifício por meio da sua posse, né? Mas o sacrifício era feito. O que Cristo vem? Com isso, Cristo já quebra barreiras. Olha que lindo. Com isso, o Senhor já quebra barreiras. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se sacrifica pelo rico, pelo pobre, pelo abastado, por aquele que não tem. Ele se sacrifica de forma igual. Um único cordeiro para todo mundo. Igreja, o nosso papel é Cristo e somos todos absolutamente iguais. Claro que o Senhor, ele dá responsabilidades para cada um de nós, sabe? O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Claro que nós devemos respeitar os nossos irmãos, cada um dentro do seu chamado. Mas o valor que temos diante de Deus é um valor especial, porque Deus nos vê como filhos. Deus não vê cargo, Deus vê filhos. Deu para você entender? Deus não vê cargo. O homem muitas vezes pode ver cargo. Deus não vê. Deus vê filhos. Por isso que fomos feitos filhos. A Bíblia vai dizer filhos. Cada um de nós. Amém? Vamos lá. Vamos continuar. A gente parou. Qual foi o último versículo que eu pedi a última passagem que eu li para você ler? Atos 11, de 15 a 18. Então a gente já termina aqui, ó. Origem da igreja. A gente terminou, a gente falou sobre no Conselho de Deus, falou sobre, na parte histórica, falou do Pentecoste, né? Nisso que acontece no Pentecoste, quando o Senhor derrama todo esse Pentecoste no meio da igreja e os discípulos começam a levar o evangelho, e aí o Pedro começa a ver que o Senhor não veio apenas para um certo povo, mas ele também veio para os gentios, e Deus começa a falar ainda mais. A 10h40, eu ainda tenho 20 minutinhos aqui, graças a Deus. Então a gente pode discorrer ainda mais sobre esse tópico aqui. Quando a gente lê esse verso 18, a gente vê que a salvação é para todos. E aí o Senhor, ele também nos mostra o seguinte: Deus chama a todos da forma que Ele quer e opera em cada um de nós da maneira que Ele quiser. Todos, absolutamente todas as pessoas, sabe, têm o direito de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para um grupo que tem prioridade, não. Todos, queridos, absolutamente todos. O reino, quando o Senhor, quando João pregava, ele pregava o quê? É chegado o reino de Deus a todos. Devemos ir aonde o Espírito Santo ele mandar.
Foi o que o Espírito Santo fez com Pedro. Pedro, vai na casa de Cornélio. Pedro, você não vai chamar mais de impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. Tu vai lá e vai pregar o evangelho, Pedro. Tu vai sentar no meio deles, Pedro. Porque assim foi o que o meu filho fez. Então, a gente não pode, e isso como igreja é muito especial, sabe? A igreja, nós como igreja, como servos do Senhor, a gente não está aqui para escolher o que a gente vai fazer dentro da igreja. A gente não está aqui para escolher se é bom fazer isso, ou se é bom fazer aquilo, ou eu só quero ficar louvando, ou eu só quero ficar pregando. Deus não está falando isso na sua palavra. O Senhor, quando Ele manda ir, quando Ele manda fazer, quando Ele manda a gente levar o Evangelho, o nosso papel como igreja não é contestar. O nosso papel é fazer aquilo que o Espírito Santo mandar a gente fazer dentro do reino espiritual. É para pregar para Cornélio, eu vou levar a palavra de Deus lá em Cornélio. É para lavar o banheiro da igreja. Oh, glória, Senhor, eu vou lavar o banheiro da igreja. Tu me mandou, tu me colocaste para fazer isso, eu vou fazer, meu Senhor. É para quê? Para preparar aqui o bolo, para levar para as crianças, para entregar lá no lanche das crianças. É isso que eu tenho que fazer, meu Senhor. Eu vou fazer, Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos corpo, querido. Dentro da igreja a gente tem que fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus mandar. E muitas vezes Deus usa os profetas. Deus usa o pastor da igreja, porque o pastor da igreja é o anjo do Senhor na terra, representando aqui. A gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Muitas vezes a gente como igreja, a gente tira o foco do nosso papel dentro da casa do Senhor, do nosso papel até mesmo como igreja do Senhor. Eu acabei de dizer, o Senhor Ele nos fez filhos. O Senhor não vê cargo, o Senhor vê filhos. Nós somos todos iguais diante de Deus. E nós, como igreja, precisamos respeitar a função de cada irmão, o ministério de cada irmão dentro da igreja. Isso é importante, o livro de Efésios vai dizer, sabe, esse respeito, é com isso que a gente começa a trabalhar junto. Sabe por quê, querido? Muitas vezes o propósito que Deus tem na minha vida é completamente diferente do propósito que Deus tem na vida do pastor Tadeu. Embora sejamos irmãos biológicos, o chamado que Deus tem para o pastor Tadeu é um. O chamado que Deus tem para Pati é outro. Mas esses chamados, esses propósitos, eles se complementam. Isso é igreja, querido. Sabe? Isso é igreja. A igreja não caminha sozinha. A igreja é corpo. É todo mundo junto. Ainda que o meu chamado seja um e o seu chamado seja outro, os nossos ministérios se complementam. Sabe por quê? Porque a minha bênção passa pela sua vida como igreja. Você está entendendo o nosso papel de abençoar? A gente falou isso lá no início da lição. Lá em Efésios, nós estava lendo Efésios, lembra no capítulo 1 de Efésios que a gente falou isso? Sabe, os nossos olhos foram iluminados para abençoar. Ministérios são vários, são muitos, são diferentes. Vai ver que tem até ministério e dom que a gente nunca ouviu falar, que a gente não conhece devido à profundidade do Senhor. Mas eles se complementam, porque fazem parte de um corpo. E como corpo, caminham juntos. Então não tem por que haver disputa ministerial. Porque na igreja tem lugar para todo mundo trabalhar como corpo. Tá entendendo, querido? Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Até agora tá tranquilo aqui, né? Ninguém falou nada aqui não, né? Por enquanto pra eu não perder os comentários dos irmãos. E aí é importante dizer o seguinte, tá? Onde é que eu botei aqui? Devemos ir onde o Espírito Santo ordena. Eu já falei isso. Faça tudo aquilo que Deus mandar você fazer sem contestar. Igreja não tem que contestar a ordem de Deus. Igreja, eu tô falando nós, tá, queridos? Igreja não tem que contestar a ordem de Deus. A igreja deve obedecer aquilo que Deus determinar.
Deus mandou você fazer, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se o Senhor mandou você fazer, Ele garante. Não queira contestar com Deus aquilo que Deus mandou você fazer, querido. Não queira barganhar com Deus. Não vai dar certo. Sabe? Obedeça. Deus falou para fazer, obedeça. É muito importante a gente saber, compreender, tá? O nosso papel dentro do reino de Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte, eu tava vendo uma pregação de um pastor, aliás não, nessa época foi ano passado, já tem mais de um ano que a gente está aqui em São Paulo, né? Então foi ano passado. Eu assisti um culto de um pastor aqui, numa igreja aqui em São Paulo. Quando eu fui domingo de manhã, a gente assistiu um culto. E esse pastor pregando, eu nunca mais esqueci dessa palavra que ele deu. Ele estava falando sobre sal da terra, né? A passagem bíblica que diz, vós sois o sal da terra. E eu achei interessantíssimo o que o pastor falou. E serve para o que a gente está passando. Serve também para a gente tomar noção do nosso papel. Igreja, preste atenção. Nós somos sal da terra. E o sal é para salgar, para dar sabor. Mas o alimento é Jesus. Deu para você entender? O sal, ele vai dar sabor. O sal, ele vai salgar. Mas quem alimenta é o pão. Nós somos sal, nós não somos pão. Nós levamos o pão, mas nós não somos o pão. O pão é Cristo. A igreja é sal da terra. A igreja é para dar sabor. A igreja é para salvar, para salgar. A igreja é para fazer o pecador conhecer o pão. Entendeu? A igreja não queira fazer o papel que é de Deus. Nós temos que saber o nosso lugar no reino. E o nosso lugar no reino é ser sal. O sal, ele não pode ser nem de menos, nem de mais no alimento. Quando você coloca o sal no alimento, nós que cozinhamos, a gente sabe. Quando a gente coloca o sal no alimento, o sal, ele desaparece no meio do alimento. Você não vai ficar olhando pro sal, né? O sal, ele desaparece. Você bota o sal no alimento, ele vai desaparecer. Verdade. Muitas vezes, ele desaparece, né? Ou quando ele aparece, quando faz aquela capa de sal assim sobre a carne, né? Quando quer salgar a carne, quando faz aquela capa de sal, cozinhar aquela picanha no sal, ai, tá dando fome. Cozinhar aquela carne no sal, faz aquela capa de sal grosso, depois você tira, mas você vai sentir o sabor da carne, o sabor com que ficou. Sabe, queridos? Então, isso é muito importante dentro da igreja. O sal não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. Deu para você entender? Quem tem que aparecer é o alimento. O sal só tem que fazer o papel dele. Você é sal. A gente só tem que fazer o nosso papel. Quem tem que aparecer, quem tem que atuar, quem alimenta é Cristo. Quem vai saciar a sede do pecador é Cristo. Quando Cristo chegou para aquela mulher e falou assim, se beber da água que eu te der, jamais terá sede. Porque Ele é a fonte. Você está entendendo? O nosso papel como igreja é deixar Cristo aparecer. Por isso que o nosso pastor fala que Ele é o centro, para a gente buscar a presença. Sal, querido, nós somos sal, nós não somos o pão. E eu escutei essa mensagem há um ano, mais de um ano atrás, mas ela está viva até hoje, sabe? No meu espírito. Essa mensagem ficou marcada desse pastor no meu espírito. Eu sou sal, eu sou sal. A minha função é salgar e dar o sabor. Mas quem alimenta é Jesus, é o pão da vida. Ele é chamado de pão da vida, de luz do mundo. Eu só sou o sal. Entenderam? E a gente vai continuar aqui. Manelzinho falou aqui, ó.
Obediência é a palavra-chave da vitória, que o Manelzinho colocou. Obrigado, Manelzinho. Deus abençoe. E é muito importante a gente saber isso. Sabe, como igreja do Senhor, vamos abrir lá em João. Eu amo essa passagem bíblica. João 1. Evangelho de João, João 15. Vamos lá, João 15. Cadê João? Achei João. Você já achou João aí? João 15. A gente já está terminando aqui, ó. A gente já está até adiantando a parte que seria da semana que vem, já está conseguindo adiantar aqui. João 15. Lê pra mim, deixa eu ver qual é o verso aqui. Peraí. É porque não... vamos ver a partir... Vai lendo a partir do verso 1, quando eu pedir pra você parar, amor. Aí você... Quando eu falar assim, ó, chegou. Aí você chegou. Tá bom? Então vamos lá. A partir do verso 1. Lê aí pra gente, por favor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. É assim e assim sereis meus discípulos. Amém. Então, eu pedi para você, para a gente ler essa passagem bíblica de João, para a gente poder finalizar, porque agora eu já cheguei mais da metade da aula da semana que vem. Já passei da metade da aula da semana que vem. A gente vai fechar essa parte aqui de João, porque isso é muito importante do que a gente tá... Isso seria para a semana que vem, mas a gente encaixa aqui. O nosso papel como igreja, tá? Irmãos, o João, tá? Ele vai mostrar, e a Bíblia está dizendo que o Senhor é a videira e que nós somos os ramos, que nós somos as varas, tá? Nós somos ramo, nós não somos videira. Entendeu isso, querido? Papel da igreja. Eu sou ramo, eu não sou videira. Ramo não pode fazer o que a videira faz. Tem pessoas, infelizmente, que acham que elas são videira. Não somos. Nós, como igreja, somos ramos. Porque a videira verdadeira, que é Cristo, ela que alimenta o ramo. Deus, sozinho, ele é Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Ramo sem videira, ele morre. Deu para você compreender? Sem Cristo, nós não somos nada. Igreja. Tá? E aqui eu coloquei isso. Nós somos ramos, jamais podemos tomar o papel da videira. Tem muito cristão, infelizmente, que quer ser videira, esquecendo o seu papel de ramo. Queridos, amados de Jesus, como diz pastor Tadeu, amadinho e amadinha de Jesus. Príncipe e princesa. É isso que ele fala também, né? Príncipe e princesa de Jesus. Nós somos ramo. A videira é Cristo. Sabe? Quem tem que aparecer é a videira, não é o ramo. Sabe por quê? Porque ser ramo não é ser qualquer coisa, querido. Aí é que está o mistério. Ser ramo é algo muito sobrenatural e é muito amor de Deus. Fazer com que sejamos ramos. Sabe por quê? Eu vou te dizer, a própria Bíblia está dizendo aqui o que acontece com o ramo. Olha só, porque os frutos dos ramos produzem
a glorificação do nome de Deus. Ah, que isso, Paty? É isso mesmo. Capítulo 15, João 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis frutos, e assim sereis meus discípulos. Deus nisto é glorificado meu Pai. No quê? No fruto. No fruto que é dado pelo ramo. Por isso que é importante a gente ser ramo, para a gente dar fruto. E outra coisa, quem diz para o ramo o fruto que ele vai dar é a videira. Tá entendendo? Ou seja, Cristo é o cabeça. Cristo diz qual é o papel, o teu papel no mundo. Entendeu, querido? Não queira achar que você sozinho vai conseguir, você não vai. Seja obediente ao seu pastor, entendeu? Seja obediente ao seu líder. Ah, mas às vezes é difícil. Não é difícil não, querido, você é ramo. Você precisa dar fruto, porque através do fruto que você produz, o nome do Senhor é glorificado. Precisamos obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ah, mas olha, mas o meu líder, eu tenho 20, 30 anos de igreja e o meu líder é mais novo do que eu. Não me interessa. Foi Deus que mandou, Deus vai fazer. Eu fico pensando aqui o que Josué ficava ouvindo depois que Moisés morreu. Ele, como era um menino diante da experiência de Moisés, aquele monte de gente duvidando da capacidade dele. Querido, preste atenção numa coisa. Se Deus colocou aquele irmão naquele ministério, colocou você naquele outro ministério, Deus mandou você, capacitou você para esse fim, capacitou o outro irmão para o outro fim, vamos respeitar o ministério um do outro, sabe por quê? Porque isso é igreja, a igreja precisa caminhar junto, corpo precisa funcionar, sabe? Corpo precisa funcionar em unidade. Se alguma coisa não estiver funcionando bem, reflete o corpo, sabe? Vai refletir algo que é ruim. A igreja é corpo de Cristo, querido. Precisamos andar compactos. Você tá me entendendo isso? Então você que é ramo, bate no peito e diz, eu sou ramo. Eu sou ramo, eu não sou qualquer coisa, não. Eu sou ramo e sou alimentado pela videira. E produzo o fruto que a videira determina. Porque é esse fruto que vai glorificar o nome do Senhor. Não é o seu nome que tem que ser glorificado, querido. É o nome do Senhor. É toda a honra, é toda a glória dele. A igreja está aqui, sabe o quê? Para levar o evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem vai te levar para a glória, quem vai salvar a tua alma, quem vai saciar a tua fome, quem vai matar a tua sede, se chama Jesus Cristo. Não são as nossas palavras bonitas, sabe? Não é aquilo que aquela nossa boa vontade. Nada disso adianta se Deus não for o centro de todas as coisas. É verdade. Tá entendendo? Tá entendendo, ramo? Então bate no peito e diz, olha, eu sou ramo. Me respeita que eu sou ramo. Agora pode falar fala pro diabo, pisa a cabeça do diabo e diz, diabo, me respeita que eu sou ramo. Porque através do fruto que a videira determinou para eu produzir, o nome do meu Senhor é glorificado. E isso é muito importante, sabe? Isso é importante a gente perceber que Cristo veio para salvar o que se havia perdido. Quem veio para salvar foi Cristo. Amém, queridos? Marise Alves, a paz do Senhor. Ô, pastora Rejane. Pastora Rejane, um beijo, pastora. Amo a senhora. Então, é importante a gente saber disso. O nosso papel como igreja. Não é porque você é amigo do amigo, você é amigo do pastor, ou porque a sua condição financeira é muito boa, ou porque o seu dízimo é maravilhoso, você tem o direito de mandar e desmandar e todo mundo tem que te obedecer. Não funciona assim no reino de Deus não, querido. No reino de Deus, o papel até caiu aqui, ó. Não é assim que funciona no reino de Deus, não. No reino de Deus, sabe como é que funciona? A Bíblia diz que o maior servirá ao menor. É assim que o reino de Deus funciona. Sabe como é que o reino de Deus funciona? Vou te dizer. O Senhor, ele
tira de trás das malhadas. É assim que o reino de Deus funciona. Sabe como é que o reino de Deus funciona? Ele chama o menor da casa. É assim que o reino de Deus funciona. Sabe como é que o reino de Deus funciona? Deus funciona no sobrenatural. Deus funciona naquilo que os olhos não viu, naquilo que o ouvido não ouviu, naquilo que não chegou no coração do homem. É assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona, sabe como? Deus chama as coisas vãs desse mundo, as coisas inúteis desse mundo, para confundir as fortes desse mundo. É assim que o reino de Deus funciona. Deu para você compreender, igreja? É por isso que Deus nos ama. É por isso que Deus nos ama. Porque hoje os nossos olhos, o nosso entendimento é iluminado com todas essas coisas da parte de Deus. Essas revelações que Deus vai dando à igreja. Eu não estou falando somente da aula dominical, não, querido. Eu estou falando da revelação que Deus está dando à igreja. A igreja, eu falo de você, eu falo de mim, eu falo do meu marido que está aqui, eu falo do meu irmão que está trabalhando hoje no local de trabalho dele, eu falo do meu irmão que vai pregar daqui a pouco, dos meus irmãos que vão ministrar a palavra de Deus daqui a pouco, as revelações que Deus tem derramado para você de madrugada, que tem colocado o seu joelho no chão, as revelações que você está lá no teu banho, debaixo do seu chuveiro, louvando, adorando, e Deus de repente te pega no mistério e Deus começa a falar. São essas revelações que o Senhor está dizendo no livro de Efésios, dessa passagem que a gente leu logo no início da escola bíblica dominical, no livro de Efésios, falando lá no verso 18, sabe, sobre os nossos olhos serem iluminados para abençoar e para a glorificação do nome do Senhor. Ramo, estou falando contigo, Ramo, que o teu fruto é para abençoar. O teu fruto é para glorificar. O teu fruto é para a manifestação da glória de Deus na terra. Amém, querido? E agora a gente finaliza essa lição. No Insta acabou encerrando. No Insta já encerrou, né? E a gente finaliza essa lição nessa manhã. Acabei entrando na lição da semana que vem, mas não tem problema não. Glória a Deus por isso. Vamos orar nessa hora? Vamos falar com Deus? A gente está encerrando nessa lição. E semana que vem a gente está aqui para finalizar essa lição em nome de Jesus. Já que a gente já falou mais da metade da segunda parte semana que vem. Então semana que vem a gente consegue finalizar. Tá, querido? Quero te pedir também, agradecer em nome do Senhor, seu dízimo e a sua oferta. Muito obrigado. O Senhor continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família, no seu dízimo, na sua oferta, tá? Tá aí os dados bancários da igreja. O pastor Tadeu colocou logo no início. Não sei, pastor Tadeu não, Cadu. Às vezes eu me confundo aqui. Uma hora é lá no Rio, outra hora é aqui em São Paulo, né? Em nome de Jesus, a gente vai estar em outros estados também. Então, olha só, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Cadu colocou aqui os dados bancários da igreja. Você que nos ajuda, tem que na entrega do seu dízimo, da sua oferta, do seu voto. Glorificado seja o nome do Senhor. Continua ajudando a gente, que a igreja tem muita conta para pagar.Essa é a verdade, não é verdade, marido? A igreja tem muita conta para pagar. O aluguel continua vindo, mas o Senhor continua provendo em nome de Jesus. Às 16h30, culto com o pastor Tadeu. Vai estar lá o pastor Tadeu com os levitas adorando o nome do Senhor. Não perca, a gente vai estar junto daqui a pouco. Levante a sua mão em nome de Jesus e vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse período de escola bíblica dominical. Muito obrigado, Senhor, pelo teu derramar, pelo teu agir nas nossas vidas, ó Pai. Amém. Te pedimos, abençoa, Senhor, essas famílias, Senhor. Abençoa o lar dos teus filhos, a despensa dos teus servos. Abençoa a vida de cada um neste momento, Espírito Santo. Continua falando com a tua igreja, continua ministrando em nossos corações. E daqui a pouco, Senhor, quando o teu ungido for ministrar, ser com os lábios do teu ungido, Senhor. Começa, já sabemos que tu já se manifestou na vida do teu ungido, revelando, Senhor, as profundidades da tua riqueza. Mas continua falando a tua igreja em nome de Jesus. Abençoado seja o lar de
cada irmão, de cada irmã. Abençoado seja o trabalho de cada um. Abençoado seja a família de cada um dos nossos amados irmãos em todo o nosso país e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe. Somos família, somos igreja e até semana que vem. Amém, queridos? Jesus sim, que purifica, justifica e santifica. Maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Acabou?